Frio, frio, quente, quente. Onde eu tô? Não consigo ver nada. Tô no escuro. Alguém liga a luz. Sem luz? Eu tô com uma venda. Oi, crianças. Boa tarde, crianças. Muito bem, estamos mais uma vez aqui, nesse sábado, para a gente estudar a Palavra de Deus, para aprender mais sobre Jesus, para podermos conhecer mais o seu amor, ser mais parecido com eles. E como você sabe, nós estamos estudando ao longo desses dias a respeito de algumas frases, alguns exemplos, algumas figuras que Jesus falou a respeito dele mesmo. E essas figuras, esses exemplos, nos ajudam a entender um pouco mais quem foi Jesus, o que ele fez por nós, o que ele espera de nós e como nós podemos chegar até Deus através de Jesus. Nós já vimos no primeiro sábado que nós começamos essa nova série, nós falamos que Jesus era a luz do mundo. Lembra? A gente fez uma lanterna com caixa de leite, alguns com vidro. Depois, sábado passado, nós falamos sobre Jesus, que é o pão da vida. E aí fizemos um pãozinho de caneca, foi super legal, vocês fizeram pão, tiraram foto. Jesus que alimenta a nossa fome de sentido, Jesus que ilumina o nosso caminho até Deus. E hoje nós vamos continuar estudando sobre esse tema, aonde Jesus fala que Ele é o caminho. Quando nós estamos perdidos, é muito ruim a gente não saber o caminho, não é verdade? Você já se perdeu alguma vez? Já foi em algum lugar que depois você não sabia voltar? Como dá um desespero na gente a gente não saber se a gente vai para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, e aí a gente fica perdido. Jesus ele fez uma afirmação muito interessante que nós queremos ver hoje, que ele fala o seguinte: essa história de hoje ela se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, e nós vamos ler essa história e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre ela. Então, João 14, verso 1 até 9 diz o seguinte: Jesus está falando, não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, eu vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, eu virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem um caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? E Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecem, saberiam quem é meu Pai, mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. E Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, Filipe, estive com vocês todo esse tempo e vocês ainda não sabem quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que pede para mostrar o Pai? Veja que interessante essa história aqui. Jesus ele está com seus amigos, com seus discípulos, e ele já está se preparando para aquele momento tão difícil e tão importante na vida de Jesus e na nossa vida também, que é aquele momento em que Jesus vai oferecer a sua própria vida na cruz para morrer por nós. E ele está falando o seguinte, olha, eu vou ter que deixar vocês por um tempo, e esse tempo vocês vão ficar sozinhos. Mas eu vou lá preparar um lugar para onde o Pai está, onde Deus está, eu vou estar. E onde eu estiver, eu quero que os meus amigos estejam também. Vocês são meus amigos. Jesus disse que nós somos os amigos dele. Aqueles que querem seguir a Jesus, aqueles que querem imitar a Jesus, aqueles que querem ser discípulos de Jesus, são amigos de Jesus. E Jesus disse, olha, eu vou morar junto do Pai. E onde eu estiver, o meu Pai vai estar. E aonde o meu Pai está, eu estarei e quero que vocês estarão junto comigo. Veja que legal, Jesus diz que Ele está preparando um lugar onde nós podemos nos encontrar com Deus.
E esse lugar é o nosso próprio coração. E nós já vamos falar mais sobre esse assunto depois. Então, o que Jesus está nos dizendo nesse texto? Que como nós vamos poder estar junto com Deus? Como nós vamos poder encontrar Deus se nós não vemos Deus fisicamente, né? Se nós não vemos a Deus, se nós não ouvimos a Deus, como podemos saber onde Deus está para estar junto com Deus? Porque estar com Deus é o melhor lugar e a melhor companhia com quem você e eu podemos estar. Estar junto com Deus. Estar junto com aquele Deus que nos criou, que nos ama, que nos guarda, que nos protege, é o melhor lugar que nós podemos estar. E aí os discípulos falaram, legal Jesus, você vai estar junto de Deus e você quer que a gente esteja junto com você e com Deus, mas onde está Deus? Como nós vamos saber o caminho? Qual é o caminho para chegar até Deus? E aí Jesus disse, eu sou o caminho. O que Jesus está querendo dizer com ele é o caminho? Ele é a forma pela qual nós vamos encontrar a Deus. Jesus é a maneira pela qual nós vamos seguir até Deus. Assim como uma estrada, um caminho, nos leva para algum lugar, né? Todo caminho leva para algum lugar. Quando a gente está andando numa estrada, a gente vai chegar em algum lugar no final daquela estrada. Quando a gente está andando num trilho, num caminho, nós vamos chegar no final daquele trilho, porque nós estamos indo para algum lugar. E o que Jesus está dizendo aqui é que Ele é esse caminho, Ele é a maneira, Ele é o modo, é através dEle que nós vamos chegar até Deus. E Ele diz o seguinte, ninguém pode chegar até Deus se não for por mim. Então Jesus é a maneira pelo qual nós podemos encontrar a Deus. E a pergunta é, como que Jesus se tornou o caminho? Jesus se tornou o caminho através da sua morte e da sua ressurreição. Vejam que os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, elas eram obstáculos que estavam na frente do nosso caminho até Deus. Lá o profeta Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre Deus e nós. Os nossos pecados nos impedem que a gente chegue até Deus. É como se a gente estivesse andando no meio do mato. Né? O que tem no meio do mato? No meio do mato tem galho, tem árvore, tem pedra, e a gente não consegue andar porque tem um monte de coisa na nossa frente. Um monte de coisa que evita que a gente consiga caminhar e andar. E aqui Jesus está dizendo, olha, os pecados que nós cometemos, os erros, as nossas falhas, elas criam obstáculos e a gente não consegue chegar até Deus. O que Jesus fez? Quando Jesus morre na cruz, quando Jesus ressuscita no terceiro dia, aqueles pecados que faziam separação, eles são removidos. E agora o caminho fica livre para a gente poder chegar até Deus. Em Hebreus capítulo 10, verso 20, fala o seguinte, por meio da morte de Jesus, ele abriu um novo e vivo caminho. Ou seja, o que é esse vivo caminho? Um vivo caminho não significa que nós vamos encontrar a Deus através dos rituais, através de uma palavra mágica, nós não vamos encontrar a Deus através de uma coisa espetacular, mas significa que nós vamos encontrar a Deus através de um caminho vivo, de um relacionamento com Jesus. Interessante porque Jesus disse o seguinte, que Ele e o Pai são um, eles são a mesma coisa. Jesus é igual a Deus, Deus é igual a Jesus. Se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a Jesus. Se você quer saber como que Deus pensa, pergunte como Jesus pensa. Se você quer saber como Deus agiria, olhe para Jesus e vê como Jesus agiu. Se você quer saber como Deus nos ama, veja como Jesus nos ama. Se você quer saber como Deus perdoa,
olha para as histórias de Jesus e veja como Jesus perdoa. Porque nós sabemos que Jesus é igual a Deus. Então, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus faz, a maneira como Deus se relaciona conosco, é a mesma maneira como Jesus faz isso por nós. Por isso que Jesus é o caminho e por isso que Jesus nos leva a Deus. Porque nós não podemos até não ver a Deus com os nossos olhos, podemos até não ouvir a Deus com os nossos ouvidos, mas no momento em que nós olhamos para a vida de Jesus, vendo como Jesus cuidava das pessoas, vendo como Jesus tratava as pessoas, vendo como Jesus agia com as pessoas, assim nós podemos saber como Deus faz e pensa a nosso respeito. Por isso, olhar para Jesus é muito importante para compreendermos e entendermos a Deus para a nossa vida. Lembra quando eu falei que Jesus disse, olha, eu vou preparar uma morada, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar onde Deus possa morar junto com vocês. Sabe qual é esse lugar que Deus está preparando para que a gente possa morar junto com Ele? O nosso coração. Exatamente. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus habita no coração daqueles que querem andar com Deus. O Espírito Santo faz companhia, o Espírito de Deus, o próprio Jesus, são a nossa companhia para aqueles que querem caminhar com Jesus. Veja que legal. Então Jesus está lá com seus discípulos e aí ele fala, olha, eu sou o caminho que leva até Deus. Queremos conhecer Deus? Olhamos para Jesus. Queremos saber como Jesus age conosco? Olhamos para Jesus para ver como Deus agiria conosco. Conhecendo a Deus, conhecendo a Jesus, conheceremos a Deus. Se queremos ser amigos de Deus, precisamos ser amigos de Jesus. Você quer ser amigo de Deus? Você quer conhecer mais a respeito de Deus? Você quer estar mais perto, junto com Deus? Então o caminho é Jesus. Nos relacionando com Jesus, orando, conhecendo a sua palavra, buscando saber o que Ele fez, como Ele fez, as histórias que Ele nos ensinou, nós vamos nos aproximar de Deus. E através de Jesus, Jesus é que prepara a morada do nosso coração para o Espírito de Deus poder morar dentro de nós. E assim nós estaremos bem próximos e bem juntos com Deus. Vamos orar, crianças? Obrigado, Jesus, por esse dia e obrigado porque o Senhor é o caminho que nos leva até Deus. Obrigado porque ao conhecer a Ti nós podemos conhecer a Deus e obrigado pela Tua morte e pela ressurreição, que você preparou um lugar no nosso coração para que Deus pudesse habitar. Nós te agradecemos muito, no nome de Jesus. Amém. E hoje, crianças, para lembrar a nossa atividade daquilo que nós aprendemos, nós vamos fazer uma bússola. Exatamente, uma bússola é um aparelho, né? A bússola vem do francês, que significa caixinha pequena, e ela era usada muitos anos atrás para um instrumento de navegação, ou seja, os barcos, né? Antigamente, eles não tinham os aparelhos que nós temos hoje e eles usavam uma bússola, porque a bússola ela tem uma propriedade, vocês vão estudar isso depois na escola, que ela aponta para o norte. Então, ao sabermos para onde está o norte, nós podemos saber qual é o sul, qual é o leste, qual é o oeste. Então, a bússola nos ajuda e nos orienta a achar o caminho, que é sobre isso que nós estudamos. E nós vimos hoje que Jesus é o caminho, assim como a bússola vai nos ajudar a achar o caminho que nós queremos e nós vamos fazer uma bússola caseira aqui. Para fazer essa bússola caseira, nós vamos precisar de uma agulha, tá vendo? Uma agulha aqui de costura da mamãe lá, pede emprestado para ela. Nós vamos precisar aqui um pedaço de rolha, eu já cortei o pedacinho de rolha, ó, é bem fininho, certo? Um pedacinho de rolha. Nós vamos precisar um ímã,
que você pode pegar um ímã de alguma coisa que estava na sua geladeira lá. Eu peguei o ímã aqui do abridor de garrafa que estava lá na geladeira. E nós vamos precisar de um potinho. Eu peguei esse potinho de sobremesa, ou você pode pegar uma tampa. Ó, essa tampa aqui é uma tampa de Nescafé, que também pode ser usada. Aqui eu já escrevi na tampa, certo? Com canetinha norte, sul, leste, oeste. Aqui na minha tampinha de sorvete, no meu potinho de sobremesa, eu escrevi norte e sul, certo? Então o que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser preparar a nossa agulha, certo? Como a gente prepara a agulha? A gente pega um ímã e a gente passa umas 20 vezes no mesmo sentido, do meio para o final, certo? Passa aí, 1, 2, tá meio ruim aqui, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. É bem importante que a gente sempre passe na mesma direção, do meio da agulha até a ponta, do meio da agulha até a ponta. Depois que nós fizemos isso, nós vamos colar na rolha a nossa agulha. Precisamos daí um pedacinho de fita, certo? Bem pequenininho para colar na rolha. Ok? E aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o nosso potinho e nós vamos encher de água. Água comum, encher de água, ok? E aí nós vamos colocar a nossa rolha com a agulha em cima. Eu coloquei ela um pouco demais para trás. Deixa eu empurrar aqui. Ela está apontando para o norte, o norte é para lá. Tem que arrumar um pouquinho a agulha, certo? Aí você pode ver a descrição daquilo que você vai precisar e tenta lá na sua casa depois fazer essa bússola e tira uma foto pra gente. Mais detalhes depois, tá bom? Um beijo, crianças. Até o próximo sábado.